O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou a TAM Linhas Aéreas a pagar a um passageiro indenização por danos morais. Ele foi impedido de embarcar por suspeita de fraude na compra da passagem. Guilherme estava de férias, mas o que deveria ter sido motivo de alegria se tornou um pesadelo. No momento do check-in, eu tive meu embarque recusado, sem maiores explicações. E dessa forma eu fui coagido a comprar um novo bilhete para poder prosseguir nas minhas férias. No processo, a TAM alegou culpa exclusiva do passageiro que teria atrasado o check-in e a empresa suspeitou de que os bilhetes adquiridos por Guilherme eram falsos. A juíza não aceitou os argumentos porque a TAM não conseguiu comprovar o motivo da negativa do embarque de Guilherme. Por isso, a empresa vai ter que pagar a ele R$3.000 por danos morais, além de devolver o valor pago pelas novas passagens e os pontos do cartão Fidelidade. Guilherme não é o único insatisfeito com o transporte aéreo. Não confirmou exatamente a reserva que tinha feito, cheguei aqui e não batia. Eu tinha o comprovante da reserva. Eu tive problema que eles não acharam meu nome no sistema. Aí eu tive que ir em um local com internet para ver onde estava o meu localizador. Voo atrasado, voo cancelado, e bagagem que não chega, esse tipo de problema. Recentemente, o CNJ divulgou um balanço das reclamações registradas nos juizados especiais nos aeroportos. Nos dados, só esse ano, quase 14 mil atendimentos foram feitos nos aeroportos de Brasília, Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Belo Horizonte e Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. A maior quantidade de reclamações foi nos aeroportos do Rio de Janeiro. E a maior parte dos atendimentos foi solucionada por meio de orientações aos passageiros. Segundo o CNJ, esse grande número de reclamação se deve aos grandes eventos que aconteceram no Brasil, como a Copa das Confederações. A decisão eu achei bem coerente da juíza, foi uma decisão rápida até, eu entrei em janeiro, já tem uma decisão, já tem sentença proferida e os danos, a indenização arbitrada eu achei razoável. Procurada pela TV Justiça, a TAM Linhas Aéreas informou que só se manifestará no processo. Certamente, esse passageiro não deve ter sido o único a enfrentar esse tipo de problema na hora do embarque. Por isso, nós convidamos o advogado Gildásio Pedrosa, especialista em direito do consumidor, que vai tirar as dúvidas sobre esse assunto. Doutor Gildásio, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. As reclamações mais comuns são atrasos e cancelamentos. O que o passageiro tem direito aí nesses casos? Bem, boa tarde. Em relação ao atraso, há um escalonamento de obrigações das empresas aéreas. Então, a partir da primeira hora de atraso, as empresas já têm que oferecer serviço de internet e telefonia. A partir da segunda hora, já tem que disponibilizar alimentação, enfim. Até o limite de 4 horas, o consumidor não tem direito a pedir o reembolso, mas ele tem que ter, por exemplo, transporte até a residência. Se passar de 4 horas, ele pode optar pelo reembolso integral do valor da passagem, mais alguma despesa que ele tenha tido ali no momento da espera, ou optar pelo reembarque, reagendamento do voo. E se ele estiver fora da cidade dele? Se ele estiver fora da cidade dele, a empresa tem que disponibilizar o transporte, a alimentação e a comunicação para que ele faça a comunicação com os parentes, enfim. Esse reembolso ele é feito só por meio da justiça ou já é ali mesmo, dá para ser resolvido isso? Não. Se o consumidor, o passageiro, optar pelo reembolso, esse deve ser imediato, desde que a passagem esteja quitada, ele tenha pago à vista. Se ele comprou via cartão de crédito e ainda não está quitado, a empresa terá que devolver o que ele já pagou, mas aí vai seguir um pouco as regras da operadora do cartão. O estorno. Mas a restituição tem que ser imediata. Se ele gastou com alimentação, por exemplo? Também tem que ser reembolsado. Tem um valor, um teto, um piso para isso ou não? Não, na verdade, a empresa terá que oferecer essa alimentação, né? Se ele procurar por conta própria, é óbvio que a gente tem que atender à razoabilidade. Ele não pode também fazer extravagância, né? Sabe, é uma situação que muitas vezes não depende da empresa aérea. É o aeroporto que fechou, por situações climáticas, enfim. Pode se aproveitar da situação também, claro, né? A gente falou isso tudo no caso de voo atrasado. E quando o voo é cancelado? Quando o voo é cancelado, ele também tem direito ao reembolso,
ou ele pode negociar alguma outra forma de compensação, remarcar o voo, enfim, ele tem o direito de reembolso ou outra compensação, ou remarcar o voo. E aí, nesses casos de remarcação, ele também terá direito à hospedagem, transporte, enfim. Se a pessoa está com pressa, tem um compromisso na outra cidade, o voo foi cancelado, ele compra numa outra companhia aérea, depois ele pode pedir o ressarcimento da empresa que teve o voo atrasado? Pode, com certeza. Ele pode pedir tanto o ressarcimento do que ele pagou, como a reparação, seja por danos morais, como foi o caso aí do exemplo, como por outras despesas que ele teve em função desse cancelamento, né? Então, ele deve ter o cuidado de guardar todas as despesas que ele teve em função desse cancelamento e o valor que ele pagou para outra empresa para que seja ressarcido. A gente também está tratando aqui de prejuízos, né, materiais, e quando ele é imaterial, no caso, o passageiro perde uma reunião importante, e essa coisa que não tem um valor. Sim. Como é que fica? Ele pode entrar com uma ação? Pode entrar com ação. Nesses casos, normalmente só vai se resolver na justiça, porque a empresa não tem, até por sua estrutura, condições de reconhecer a importância daquele evento para o passageiro. Então, ele tem que entrar com uma ação judicial e demonstrar qual que era a relevância, explicar os fatos, né? Reunir a maior quantidade de provas possíveis, demonstrar qual foi o impacto daquela perda de reunião, ou enfim, a gente vê casos aí de pessoas que pedem o enterro de um familiar, né? E aí a única forma de compensação desse prejuízo vai ser pela reparação moral, né? Pela indenização por danos morais. Tá. Quais são os direitos? Assim? Quando o passageiro, a melhor saída é procurar o juizado especial, se tiver um no aeroporto? A disponibilidade de um juizado especial no aeroporto facilita muito. Agiliza o trabalho? Agiliza o trabalho, né? Se puder ser resolvido ali no momento, com certeza o passageiro vai ter uma resposta da justiça naquele momento. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre há o juizado especial em todos os aeroportos. Em que caso que não seria possível? Por exemplo, esse caso específico que passou na reportagem, a empresa ou admitiria o embarque dele via intervenção, ou teria que ser reparado depois, porque o voo saiu, não tem mais como ele pegar aquele voo, né? Então, ele já foi verificado o dano e só via judicial ele vai conseguir a reparação. Dr. Gildazo Pedrosa, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Agradeço. Obrigado.